Olá, e aqui estamos outra vez. Eu estava ali pronta para dizer, vou ser breve, para que nós possamos voltar para casa, já que estamos aqui, a maioria de nós, desde cedo, né? Aí, quando eu estava por me levantar, a minha irmã ali falou assim, irmã, fale umas 3 horas, fique à vontade. Foi ou não foi, irmã? E eu disse, não, irmã, eles podem cansar de mim. Ela, fique à vontade. Ela que mandou. Alguns que não estavam ontem à noite, nem hoje de manhã, e hoje uma das pessoas que não estava ontem, e hoje eu também não entrei em detalhes, disse assim, qual a idade da sua filha, da menina que você tem hoje? Eu falei, 21 anos, ela... Então eu sou casada há 24 anos, tenho uma filha de 21 anos, e é um presente de Deus na minha vida. Eu tenho uma família muito pequenininha, mas é uma família que serve ao Senhor 24 horas. Meu marido é jornalista, mas serve na Novo Tempo também, eu também. A minha filha faz jornalismo numa universidade nossa, faz outra faculdade, ela faz 2 ao mesmo tempo, faz serviço social, e ela resolveu fazer serviço social porque ela ficou 6 meses em Londres, 5 meses no Líbano e 1 mês na Índia, e voltou para casa muito certa de que o que ela quer para a vida dela é ser missionária. E ela pensou que fazendo uma outra faculdade na área do serviço social, ela estaria melhor habilitada para servir. E há uma possibilidade de ela casar no ano que vem e vir ser missionária na África com o namorado, hoje namorado dela, que é pastor. Então é uma menina que nós criamos para servir ao Senhor, não importa onde. Quando ela foi para a Índia, sozinha, com uma mochila, me mandou uma foto e eu disse, Senhor, o que eu estou fazendo? E eu olhei para o meu marido e eu disse, e agora? E ele falou, não sei, agora é entregar ao Senhor. E ficamos 3 dias sem contato com ela, porque ela foi de trem, do Líbano, pegou um voo para uma determinada cidade, depois foi de trem, nós não conhecíamos ninguém lá. Mas antes de nós permitirmos que ela fosse do Líbano para a Índia, algumas pessoas diziam assim, o que vocês têm na cabeça? Como que vocês vão deixar a filha de vocês irem para tão longe? Lá é muito difícil, a Índia não é assim como vocês imaginam aqui no Brasil. E eu disse, mas eu não estou imaginando nada. Mas mãe, você não está muito sofrida porque a sua filha está há quase 1 ano fora de casa? Eu disse, eu estou feliz, a minha filha está feliz. Por que as pessoas têm vontade de ver a gente sofrendo, não tem? Você não está a chorar, irmã? Não, eu estou ótima. Não está a chorar, estou aprendendo com vocês. E eu dizia, não, estou ótima. E parece que as pessoas ficam olhando nos teus olhos para ver se você está triste. Não, quando estiver triste, levanta a cabeça, barriga para dentro, peito para fora, atitude e diz que está muito bem, que a sua cabeça acredita e o Senhor abençoa. E ainda que meu coração estivesse com saudade, eu estava realmente feliz. E aí, quando estávamos ainda tentando convencer a minha filha a voltar para casa, eu dizia, filha, mas não é chegada a hora? Volta para casa, mas assim, só para saber se ela estava de fato segura. E o meu marido resistiu um pouquinho só. E ela quebrou ao meio quando ela disse assim, eu só quero fazer o que vocês me ensinaram. Ficamos quietinhos e pagamos para que ela fosse, e ali foi uma experiência muito especial. Então é uma menina, quem assistiu o Código Aberto do trimestre passado, era mais bonita, claro, só tinha 2 meninas, e uma delas era a minha, claro que a outra é linda também. Mas a nossa filha é um presente de Deus, e eu digo isso só para dizer a vocês que falar de família tem a ver comigo, com a minha história, tem a ver com o que eu creio, tem a ver com que se nós tomamos nossos filhos e os apresentamos ao Senhor, corre o risco de eles se apaixonarem pelo Senhor e nunca mais desistirem desse caminho. É possível também que um dos nossos filhos escolha seguir seus próprios caminhos. Foi assim também com outros filhos de Deus. Mas nunca arrependa-se de ter levado seu filho ao altar do Senhor, de ter sido testemunha viva de que Deus é vivo e poderoso. Porque um dia seu filho vai voltar. Seu filho pode voltar para os braços do Senhor, pela vida que há em você, do Espírito de Deus, e vai movê-lo a voltar. Ellen White tem um trecho de uma carta dela, que não está publicada num dos nossos livros, mas numa das cartas, ela diz que os filhos que se apartaram do Senhor, um dia voltarão, porque antes que Jesus volte, ele tirará, antes que ele tire as vestes de sacerdote e ponha as suas vestes de rei para voltar e buscar o seu povo, ele não fará sem que antes ele atenda às orações das mães piedosas e certamente dos pais piedosos.
Portanto, mães e pais, joelhos no chão, pelos que estão na igreja, pelos que estão fora da igreja, porque antes que Jesus volte, as orações dos pais piedosos serão atendidas. Os filhos não voltarão obrigados a amar ao Senhor, mas eles voltarão pelo testemunho e pela sua oração, quando o Espírito de Deus e os santos anjos do Altíssimo farão todo o movimento possível para atrair de volta nossos filhos, que um dia pisaram no terreno encantado de Satanás, voltarão para o Senhor, e louvado seja o nome do Eterno, pelo que o céu faz pelos que estão longe das moradas do Pai. Não desistam, pais, não desistam dos filhos. Nossos filhos são herança do Senhor. O que entregaremos ao Senhor quando Ele disser: onde está a família que eu te dei? Não lutem para dar aos filhos de vocês as coisas que esse mundo destrói. Não queira deixar para os seus filhos nenhum bem material, sem que antes você deixe para ele a esperança da incorruptibilidade, da coroa eterna, garantida por Jesus Cristo. Amém? E isso você não faz com lições duras, isso você não faz com obrigações, isso você não faz com gritos ou com autoridade baseada na palavra vazia. Você faz isso por viver uma vida de santidade na presença do Senhor. E isso é possível. Que o nome do Senhor seja honrado na sua casa. E como eu tenho dito desde ontem à noite, digo hoje outra vez, aproveito que me lembro agora para dizer que os que não acompanham a Novo Tempo, assistam a Novo Tempo. Vocês vão encontrar ali os que não o conhecem. Hoje uma senhora saía daqui, um casal. A primeira vez que estavam aqui, eles ficaram admirados com a igreja. E eles foram muito queridos comigo. E eles não conheciam, não acompanham a Novo Tempo. Levaram, e uma outra senhora pediu que eu anotasse para que ela assista a Novo Tempo. Porque lá tem um banquete da palavra. E nós precisamos nos acercar da palavra e da mensagem, porque o Senhor Jesus está voltando, amém? Nós cantávamos de amor, e diz que o amor é que salva, é o amor, o amor, o amor, o amor. Mas de que amor nós estamos falando? Se o mundo fala tanto de amor romântico. O mundo fala de amor romântico de um jeito encantador. Já ouvi dizer por aí que Hollywood fez uma série ou alguns filmes baseados em amor, inclusive entre vampiros. Que bonitinho os vampiros se amando. Que bonitinho. E esse amor romântico vai encantando os nossos jovens, nossos filhos, nossas crianças. Sabe dos desenhos mais amados por muitas crianças? A Princesinha Azul, de gelo, Frozen. E uma menininha de 9 anos, aqui em Londres, ela disse: tudo que eu peço a Frozen, Frozen me dá, tia. Alguém esqueceu de avisar para aquela menina quem é Jesus. E ela ficou tão impregnada, tão cheia dos encantos de uma princesinha de Hollywood, que ela nem sabe quem tem mais poder, Frozen ou Jesus. Já ouviram falar? Tem por aí também um desenhinho chamado Peppa Pig. É uma porquinha cor-de-rosa. Já ouviram falar? Se nunca ouviram, não precisa procurar. Não precisa. É uma porquinha muito queridinha, bonitinha, uma gracinha. E muitos pais dão aos nossos filhos um tablet e põem uns desenhinhos para eles ficarem assistindo. Que bonitinho. E mamãe está ocupada, papai está ocupado, às vezes até no banco da igreja. E estão assistindo o culto, porque papai e mamãe precisam assistir o culto e consagrar a vida. Mas o filho está com o tablet na mão, aqui ou em casa. E aquela porquinha cor-de-rosa, muito bonitinha, graciosa, que se você olha, você diz: não tem mal nenhum que o meu filho assista. Por vezes, aquela porquinha rosa vai dizer a seguinte frase: papai bobinho, papai bobinho. Ela se refere ao pai dela, ao papai porquinho, como papai bobinho. Entendem? Bobinho? Bobinho. As crianças que estão assistindo aquela porquinha repetidas vezes, dizendo que papai é bobinho, qualquer hora olha para o pai dela e diz: papai é bobinho também. E pode até ser que vai ouvir a mãe dizendo assim: seu pai ninguém merece. E a menina vai dizer: bem que a porquinha rosa falou, papai é bobinho. Apesar que tem uns pais, né? Mas abençoa.
Então nossos filhos estão sendo muito ensinados por vozes desse mundo e nós nem estamos nos apercebendo. Muitos de nós, muitos dos nossos filhos, é que aqui tem muita gente adulta e já aprendeu muita coisa na vida, mas nós temos jovens. E eu estou apaixonada pelos jovens aqui à frente fazendo todo o louvor. Lindos. Mas essa geração anda muito romantizada. Não digo nossos filhos aqui dentro, mas a geração. Porque nós quando falamos de amor, de que tipo de amor nós estamos falando? Olha o que diz o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, capítulo 5, verso 5. Ele diz o seguinte, eu gostaria que você pelo menos memorizasse para ler, ou pode abrir agora. Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, verso 5. Ele diz assim, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. A esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Quem é que derrama amor em nosso coração? Se nós cantávamos agora a respeito de amor, se nós temos amor pelo marido, pelos filhos, pela casa de Deus, se nós temos amor por si, amor uns pelos outros, como é que esse amor nasce? De onde que ele nasce, segundo a palavra de Deus? De onde? Do Espírito de Deus. Qual é o amor genuíno? É o amor derramado pelo Espírito de Deus. Não são poucas as vezes que eu recebo pedidos de aconselhamento e eu recebo pedidos de ajuda de mulheres ou homens me dizendo assim, Darleide, apaixonei-me por outra mulher. Darleide, estou apaixonada por outro homem. Conheci um moço lá no meu trabalho, começamos a conversar. Minha relação com meu marido não ia muito bem, nós não estávamos muito bem e comecei a desenvolver amizade com esse meu amigo e agora nós estamos apaixonados. Darleide, isso é amor? Eu estou sentindo amor? Eu disse não, e eu digo sempre isso. Não, isso não é amor. Você está possuída pelo espírito da paixão. Você está possuída por um espírito demoníaco de paixão. Mas o amor de verdade, quem derrama em nosso coração é o Espírito Santo. E o Espírito Santo jamais derramaria amor no coração de uma mulher para que ela ame outro homem que não seu marido, concordam? Está na palavra. Amor não nasce no coração de um homem por outro que não seja a sua mulher, por outra que não seja a sua mulher, ou quem quer que seja. Se esse não for nascido do Espírito de Deus, isso não é amor. Amor genuíno é derramado pelo Espírito de Deus no nosso coração. Portanto, marido, como é que você aprende a amar a sua mulher? Ah, Darleide, minha mulher não é fácil. Misericórdia, se eu te conto como é a minha mulher é difícil, não me conta nada. Eu não preciso saber. Cada um com seus problemas. Não precisa. Ah, Darleide, mas a minha mulher é muito difícil lidar com ela. E a mulher que vem me dizer, Darleide, meu marido é muito difícil, ou as coisas lá em casa estão muito difíceis, nós estamos tendo muitos problemas, muitas crises, nós não conseguimos conversar, meu marido tem problema, minha esposa tem problema, dizem todos. A quem que nós vamos recorrer? Ao Espírito de Deus. Sabe o que falta às famílias de Deus? O Espírito Santo. Marido, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Nossos filhos precisam ser cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo precisa ser derramado em nossa vida de tal maneira que nós possamos sentir e que outros também vejam que o Espírito Santo está agindo em nós. O Espírito de Deus. Sabe o Espírito Santo? Esse que vai vir sobre grande medida na igreja de Deus. E também o Espírito das trevas será derramado sobre a face da terra. E o espírito das trevas trabalhará, o Espírito de Deus trabalhará, como já o faz, mas será em grande proporção. E como na igreja de Atos, a igreja de Deus cheia do Espírito Santo, até a sua sombra curará os enfermos. Estamos preparados para isso?
Estamos preparados para que, como Pedro, como Paulo e como tantos, ao passar por um que estava jogado à sarjeta, passando por ele, a sombra cura, a palavra cura, diz levanta e anda. Eles fizeram isso. E Ellen White diz que nos últimos dias, o Espírito Santo sobre a igreja de Deus, santificada e transformada, viverá ainda muito maiores experiências do que vivera os apóstolos na igreja de Atos. Isso é para nós. Somos nós que vamos viver o que a igreja de Atos experimentou numa quantidade assim. Nós experimentaremos na medida extrema do derramamento do Espírito Santo. Nossos filhos, nossos jovens terão visões, nossos velhos terão sonhos. E eu conheci aqui a história de uma moça que me disse, Darleide, quando eu estava passando por muita dificuldade. Um dia eu dormi e sonhei. Havia muito fogo. E entre o fogo, um caminho bem estreitinho, pelo qual eu fui andando naquele caminho, e ao redor cheio de fogo. E chegando à frente, uma porta se abriu, ela viu o nome da igreja adventista, e um homem com vestes resplandecentes fazia assim para ela: vem. Ela está aqui no meio de nós. Uma jovem que não estava procurando igreja, uma jovem que não tinha a ver com a igreja adventista, mas com o coração seco, foi visitada pelo Senhor e num sonho, ela foi conduzida à igreja de Deus. Ela está aqui no nosso meio, como testemunha viva de que uma jovem pode ser guiada pelo Senhor, pelo Espírito Santo. Imagina quando isso acontecer em grande medida. Do outro lado, o espírito das trevas, operando prodígios e maravilhas, coxos andando, cegos vendo, e tudo se fará de modo extraordinário, fogo caindo do céu e as pessoas maravilhadas. Você sabe disso. O mundo encantado com esse espiritismo e com esse volume de experiências miraculosas que muitos dos nossos filhos já estão acostumados, ensinados por Hollywood. Amados, cuidado com os filmes, apartem-se das propagandas desse mundo. Muitas vezes nossos filhos estão sendo ensinados aqui na igreja, e nós adultos também. Recebemos a palavra de Deus e o Espírito de Deus fala ao nosso coração, mas quando nós chegamos em casa, nós ligamos uma televisão e nós nos deparamos horas e horas diante de uma tela, ou mesmo diante de um computador, de uma tela menor, e nós ficamos ali bebendo na fonte que não é a fonte pura do Senhor. E nós nos acostumamos com adultério, nós nos acostumamos com violência, nós nos acostumamos com corrupção, com roubo, com imoralidades. Essa geração está contaminada por imoralidade. Nós já não fazemos diferença entre o que é moral e o que é imoral. Nós somos indecentes, às vezes sem percebermos, porque o mundo bebe na fonte da imoralidade e a igreja de Deus não pode, não deve. Quer dizer, pode, mas Paulo disse: tudo posso, mas nem tudo me convém. Nós bebemos na fonte das novelas, dos filmes, de Hollywood. Nossos filhos estão super acostumados com espiritismo, com deuses do outro mundo, com monstros. Então, quando vir a ilusão satânica dos últimos dias, eles encontrarão terreno fértil no coração de muitos dos nossos filhos. E quando eu digo nossos filhos, não necessariamente os que estão aqui, mas os nossos filhos jovens, os amados de Deus, que estão inadvertidamente bebendo nas fontes malignas. Então aquele espírito fará grande tumulto no mundo e o mundo ficará embevecido. E aí eu pergunto para a igreja de Deus: como os nossos filhos saberão fazer diferença e como nós saberemos fazer diferença entre o que o espírito das trevas faz, entre o que o Espírito de Deus faz, se as obras serão tão miraculosas quanto? Se nossos filhos e nós todos sonharemos, se nós teremos visões, se nós proclamaremos a verdade do Senhor e seremos testemunhas e veículos de muito milagre, se do lado de cá acontecem prodígios e milagres, como que saberemos fazer a diferença entre a obra de um e a obra de outro, como igreja? Se nós não estamos com os ouvidos abertos, com o coração atento, com a mente firme na palavra e na revelação do Espírito de Deus.
Se muitas vezes nós somos enganados por sentimentos de amorzinho, se nós nos perdemos com sentimentozinho, com coisinhas, ai, estou apaixonada, Darleide, você não está apaixonada, porque isso não nasceu no coração de Deus. Mas é que o mundo anda dizendo que nós precisamos ser felizes. Ai, irmã, você precisa ser feliz, você merece ser feliz. Quer saber de uma coisa? Onde é que pecador merece ser feliz? Pecador só vai ser feliz quando beber na graça de Jesus Cristo. Aí ele nos faz felizes. Mas o casamento não vai bem? Oh, querida, seja feliz. Deixe o seu marido, tome outro marido. Arreda Satanás. Mas é isso que o mundo diz. Porém, a palavra de Deus me diz que se eu tenho amor no meu coração, se o amor que eu tenho vem da parte do Senhor, foi o Espírito Santo quem me deu. Portanto, povo de Deus, se eu estou falando para famílias, casais, para jovens, solteiros, crianças, adultos, velhinhos, quem quer que seja, nós só receberemos amor no lar, só teremos amor no lar, amor na igreja, amor em qualquer lugar, se nós formos batizados hoje pelo Espírito de Deus. Se não, fora disso, qualquer amor é sentimentalismo, é romantismo. Fora disso não é amor. Olha, contar a história aqui de um casal que hoje a Gladys me disse que assistiu esse programa há um tempo. Eu levei no meu programa um casal para contar a seguinte história. Aquele casal estava passando por uma dificuldade muito grande financeiramente, 2 funcionários do Banco do Brasil, e eles estavam passando por alguma dificuldade porque estavam para reformar a casa deles, já que a família estava crescendo. Tinha uma menina de 4 anos e a esposa estava grávida e estava para nascer o neném. Antes que nascesse, eles pensaram, vamos reformar a casa, aproveitar o dinheirinho que temos, apesar da crise, mas vai ser mais seguro para nós. E por outros detalhes, eu não lembro agora os motivos. E eles foram morar na casa da mãe dela, por um tempo. Na casa da mãe dela, havia a irmã mais nova, com 19 anos de idade. Enquanto chegava o período de nascer o neném, a mãe ainda estava trabalhando e o marido, que estava afastado do trabalho, estava cuidando da reforma da casa, ficou muito amigo, muito próximo da sua cunhada de 19 anos de idade. Apaixonou-se. Porque um homem muito próximo de uma menina de 19 anos, toda bonitinha, apaixonou. Vou aproveitar para dizer uma coisa para vocês. Cuidado com as amizades entre homens e mulheres. Cuidado com a muita proximidade entre homens e mulheres. Ah, mas é apenas uma menina. Tenho visto muitos homens apaixonarem-se por justamente muito meninas. Porque há uma atração. E ele ficou muito próximo da cunhada dele, da irmã da mulher dele. E ele apaixonou-se por ela. E um dia, quando eles estavam já na casa reformada deles, a neném já tinha nascido. Ele não suportou a paixão, fez a sua mala, chegou na sala da casa dele e disse para a esposa, eu não suporto mais ficar longe dela. Eu estou saindo de casa para ficar com ela, a sua irmã. Terrível, terrível, mas foi assim. Sabe quem era aquele homem? Era um homem pregador, um homem que conhecia a palavra. Portanto, não é somente aqueles que não conhecem a Jesus, muito pelo contrário, nós todos corremos perigo. E às vezes tem irmãos e irmãs que ficam muito tempo de conversa, segura na mão, abraça, beija. Feliz sábado, irmã, e quase que não larga mais a mão. Feliz sábado, irmã. Ou então elogia. A irmã como está bonita, está linda. Pode ser que essa outra pessoa com o coração cheio de carência fique toda encantada. O irmão falou que eu sou bonita. Meu marido não fala, ele falou. Ou se é uma jovenzinha que não despertou para a vida ainda e está sendo galanteada por homens que não estão afinados com o Espírito de Deus.
Talvez não tenha nem a intenção de fazê-lo, mas tudo que se repete vai se tornando comum. E às vezes você ganha a atenção da outra pessoa quando não deveria. E Ellen White diz que há muitos ladrões de sentimentos dentro da igreja. Há homens que roubam a atenção das meninas, ganham a atenção das meninas e depois as desprezam. Ela diz isso é o mesmo que transgredir o mandamento: não roubarás. Meninos, não roubem a atenção de uma mulher, sendo que você não tem condições de dar conta do coração de uma mulher. Tem homens que se envolvem em relacionamentos irresponsavelmente, meninas que se envolvem em relacionamentos irresponsavelmente, e nós não nos damos conta e nós não ensinamos para os nossos filhos que o coração de uma pessoa é terreno sagrado e antes de entrarmos nele deveríamos tirar os sapatos dos nossos pés, porque aquele lugar é santo. Pertence ao Senhor. Falem para os filhos de vocês que eles não podem namorar ou se envolver com ninguém sem que tenham condições de dar conta daquela vida que é preciosa para o Senhor. Quando um homem faz uma mulher sofrer, ele faz o coração de Deus sofrer. Quando uma mulher faz um homem sofrer, ele faz o coração de Deus sofrer. E nós não nos damos conta de que no dia do juízo o Senhor nos pedirá conta das vidas que nós abandonamos para trás. Um dia, o Senhor falou lá no livro de Apocalipse, se dirigindo a uma das suas igrejas, a igreja de Éfeso. Ele disse assim: vocês são incríveis, vocês são fiéis, mas eu tenho uma coisa contra vocês: abandonaram o primeiro amor. Nós às vezes vamos abandonando para trás o primeiro amor, os primeiros cuidados, as primeiras atenções. Nós vamos sendo levianos em nossos relacionamentos, não vamos dando conta das pequenas coisas e nós ofendemos, magoamos o coração de pessoas que um dia nós nunca deveríamos ter entrado na vida delas. Às vezes nós dizemos para os nossos filhos que eles podem namorar, que jovem é para namorar mesmo. Onde é que está dito esse conselho? Nossos filhos precisam ser ensinados a aprender a respeitar. E só entrar num relacionamento muito seguro de que está tendo a possibilidade de levar alguém pelo caminho, inclusive da vida eterna. Não está dizendo que é obrigado a namorar e casar, mas é obrigado a entrar num relacionamento com muito cuidado, para não deixar alguém para trás, sofrendo e chorando, porque você foi irresponsável ao lidar com aquele coração. Voltando àquele caso, aquele homem se apaixona por aquela menina, pega a mala, vai embora. No chão da sua sala, a sua filha de 4 anos disse assim: papai, para onde você vai? E ele disse: papai está indo embora. Ela disse: papai, você não sabe que os pais moram em casa com os seus filhos e a sua mulher? 4 aninhos de idade. A mãe com o bebê no colo, sentada, amamentando. As lágrimas descendo e aquele homem foi embora chorando também. Sabe por que ele foi chorando? Porque não é que ele era um homem mau, não é que ele não tinha caráter, é que quando nós pisamos na cilada de Satanás, nós ficamos impotentes, dominados, amarrados, como dizem, sob a humilhação que o inimigo produz sobre nós. Aquele homem abandonou a palavra, abandonou o púlpito, deixou sua filha, deixou sua esposa, uma outra bebê no colo e ele sai chorando, dominado pela paixão. A paixão cega, a paixão domina. E então, como que aquela mulher ficou? Como que fica? Poderia ela ter ficado lânguida, destruída, sabe, infeliz, mas ela ficou chorosa, ela estava sofrida. Mas ela estava assistindo a Novo Tempo e ela disse que eu estava fazendo um programa na época falando sobre esperança. E aquela palavra sobre esperança, e era eu quem falava, e eu dizia a respeito da esperança que eu tenho, da volta de Jesus, e falei a respeito da minha filha, como eu disse hoje para vocês. E ela chorando, a filha no colo, a outra neném no canto dela. E ela foi ouvindo aquela palavra e disse: Senhor, eu quero essa esperança no meu coração. Então, passaram-se os dias em oração e jejum, buscando ao Senhor. E um dia ela ligou para o marido dela e disse assim: leia hoje a meditação do pastor Alejandro Bulhon, que era um pregador que ele ama muito. Leia a meditação de hoje,
reflita com o Senhor e decida o que você quer para a sua vida. Você vem para o Senhor ou você volta, ou você permanece na vida que você está. Naquele dia ele voltou para casa. Mas quando ele chegou em casa, ainda com o coração muito inflamado e muito ligado ao terreno encantado do inimigo, muito apaixonado por aquela moça, a sua cunhada, ele tentou o suicídio, tentou pular da janela do seu prédio. A filha de 4 anos correu e segurou e disse: mamãe, mamãe, corre aqui. E a mãe foi lá e conseguiu tirar aquele homem dali, ele chorando, destruído. Porque a missão de Satanás é destruir os filhos de Deus. É humilhar, é jogar na sarjeta, é hoje dizer assim: você merece o prazer, você merece viver sua paixão, você merece viver sua vida, faz o que o seu coração manda, vive e aproveita a vida. É isso que ele diz. Já o Senhor nosso Deus, ele não engana ninguém. Ele diz: o caminho é estreito, mas andai por ele. A porta é estreita, mas andai por ele. E o Senhor Jesus, que não é de mandar fazer antes que tenha feito, ele mesmo passou pela porta estreita, ele mesmo andou pelo caminho estreito e ainda sofreu o que nem eu nem você sofremos, a cruz. E aquela mulher tira aquele marido dali e ele chorando, humilhado, ela corre ao telefone e diz: para quem que ela ligou? O que você acha? Você acha que ela ligou para quem? Para a irmã dela, e disse: mana, eles são de Belém do Pará, uma região norte do Brasil. Ela disse: mana, fica com ele, eu prefiro ter o pai das minhas filhas vivo do que tê-lo morto. Fica com ele, ele está aqui destruído, fica com ele. Entregou o marido para a irmã para que ele saísse daquele estado infeliz. E ela escuta da irmã dela dizer assim: não quero isso, não quero mais, não dá para... Era uma menina. E ela olhou para ele, a esposa, olhou para ele e disse: e agora? Ela não te quer. Foi bom isso, não foi? Foi ótimo, adorei. E aí ele chorando muito, e ela disse: eu vou cuidar de você, depois você segue a sua vida. E ele foi ao meu programa junto com a sua mulher e disse isso no ar, ao vivo. Ele disse: Darleide, quando eu olhava para minha esposa, eu via nos olhos dela o olhar de Jesus. Eu dei o título do programa de Perdão Absurdo. Pergunto para vocês: será que aquela mulher, traída por sua irmã mais nova, traída pelo seu marido, envergonhada, sentida, com o neném no colo, ofendida, magoada, quem será que fez aquela mulher amar aquele homem quando ele não merecia? Foi Hollywood? Foi a princesa encantada? Foi a varinha de condão? Foi o Espírito de Deus? Só o Espírito de Deus consegue curar o coração de uma mulher traída, envergonhada, de um homem que também foi envergonhado e desonrado. Ele também foi. Mas o Espírito de Deus levanta os dois e usa uma mulher cheia do Espírito de Deus para amar um marido que não merecia. Ele merecia, mas ele carecia. Ele era carente de uma mão estendida amando de verdade. Então quem é que restaura um casamento? O que é que restaura uma relação? O que é que restaura se não é o Espírito de Deus? Portanto, o que a igreja precisa? Os filhos de Deus precisam de palestras sobre relacionamento? Talvez sim. Mas o que mais a igreja precisa é receber do Senhor o Espírito Santo. O que está escrito lá em Lucas capítulo 11 a respeito de: se bater, a porta vai se abrir, se pedir, lhe será dado. E ele diz: se um pai que é mau dá coisas boas a seus filhos, o que dirá o Senhor que dará o Espírito Santo a quem? Vocês lembram disso? Dará o Espírito Santo a quem pedir. Então, de tudo que eu tenho dito, de todas
coisas que eu trago para conversarmos no meu trabalho, nos meus programas, a suma é simplesmente o que o Senhor tem revelado na palavra. A igreja de Deus precisa do Espírito Santo. A igreja de Deus precisa do Espírito Santo e precisa clamar pelo Espírito Santo. Esposa, quando o marido estiver dormindo, quando acordado também, mas se você tem um marido com dificuldades importantes, não se queixe do seu marido para ninguém. Vai falar dele para o pai dele, o pai do céu. E fala lá para o pai e diz: pai, o filho que o Senhor me deu, misericórdia. E eu tenho algo para te dizer, ajuda aqui que está difícil. Pode ser que algum dia o Senhor olhe de lá e diz assim: ô filho, não fui eu que te dei não, tu que arranjou, nem me perguntou nada. Quando você estava lá todo empolgadinho, eu fiquei aqui esperando se você ia me pedir algum conselho e você não pediu. Mas tá bom, vou te ajudar. Eu sou amigo. E aí você vai para o Senhor e fala tudo para Ele a respeito do seu marido, conta tudo para Ele. E diz: Senhor, agora vem me ajudar porque está difícil. E o Senhor há de te dar o Espírito Santo para lidar com o seu marido. E a mesma coisa, mulher. Ou melhor, mesma coisa esse marido, se tem uma mulher com suas dificuldades, vai falar dela para Jesus. E diz: Jesus, ajuda aqui, está difícil. A pessoa é estressada, a pessoa é irritada, a pessoa está sempre chateada, briga comigo, eu já não sei o que fazer. Já orei, fiz jejum, meu joelho está calejado, mas a mulher é difícil. Me dá o Espírito Santo. E não faz muito tempo, alguns dias aqui, no mês de março, eu terminei uma palestra e um marido veio falar comigo, um senhor de idade, um homem alto, de bigode, guardei aquela fisionomia, ele com os olhos cheios de lágrimas, ele disse: Darleide, enquanto você falava, eu falo muito rápido, tá tudo bem? Eu fico aqui me escutando e achando que estou falando muito rápido. E aí ele disse que enquanto eu falava, a mulher dele o agradeceu, porque foi por meio dele que ela foi levada a mudar para melhor. Mudar para melhor. Quem tem o Espírito Santo promove na sua casa mudanças, não pela obrigação, mas pelo amor. Pelo amor. Tenho certeza que meu marido, com todas as virtudes que ele tem ao longo desses anos me feito ser uma mulher melhor. E eu quero crer que com as minhas virtudes eu tenho levado o meu marido a ser um homem melhor. E não foi somente uma vez que o meu marido me contrariou ou eu a contrariei. Em algum momento meu marido subiu para o nosso quarto em cima e eu fiquei e disse: Senhor, fala com ele. Eu não sei mais falar não. E olha que eu falo, né? Mas eu disse: Senhor, fala com ele, vai lá e fala com ele. E eu clamando ao Senhor, e disse: ele precisa entender, ele me ama, ele só não está entendendo, fala com ele. E passadas algumas horas, depois que meu marido subiu, dormiu, acordou, leu, sem brigas e sem rumores, eu vi meu marido descer diferente, e o assunto já foi tratado de outra maneira. Eu não precisei chegar lá em cima e dizer: olha aqui, me escuta. Tem uma coisa que acontece, muitas mulheres querem que o marido fale mais. Darleide, meu marido não dialoga comigo, ele não conversa comigo. Eu quero conversar, eu quero falar. Tem marido que não sabe falar, como tem esposa que não sabe se abrir. Mas e não dá para pegar no pescoço dele e dizer: fala comigo. Mas Darleide, eu preciso falar, eu vou dizer a você, não dizem que mulher fala mais que homem? Dizem isso aqui em Portugal? Pois é. Sabe para que isso? É que Deus deu o dom para a mulher usar toda essa necessidade de falar aos pés da cruz, orando. Ai, Darleide, eu preciso falar, eu tenho que falar. Vai orar. Mas Darleide, eu preciso que alguém me escute. O Senhor é todo ouvidos, fala com Ele. Deixa teu marido em paz, porque chega uma hora que a voz da mulher no ouvido do marido: ai amor, fala comigo, irrita. E você não alcança o coração do marido. Tem mulher que lida com o marido como se ele fosse criança. Lá por onde eu venho, em Portugal não, né? Mas por lá, as mulheres tratam o marido, algumas delas, muitas delas, tratam o marido como se fosse menino. Tira a toalha daí, tira o sapato daí. Eu já te falei que não é para fazer.
E a criança fica perdida, né? A criança, o marido, fica perdida. Amiga, você é mulher dele, você não é mãe dele. Para ficar dando ordem no pobrezinho. E nessa hora vocês me agradecem, né, meninas? Mas não pode. Nós temos as nossas queixas, porque nós temos queixas com eles, tá? Só que vou dizer uma coisa para vocês, eles também têm queixas com a gente. Só que nós resolvemos muitas vezes as nossas questões na base da emoção. Tem gente que vai até para o Facebook se sentindo chateada. Não é? Se sentindo triste. Brigou com o marido, foi no Facebook contar para todo mundo. E o pior, tem gente que vai lá e curte. Não é? Curte a tristeza do outro. Eu fico impressionada. Eu estou aqui para apoiar a tua tristeza, é? Vai levar os teus problemas a Jesus, meu amor. Fala com Ele, encerra a boquinha e vem aqui para a vida, feliz da vida, um sorriso na cara. Homem fica impressionado com mulheres alegres. Homem gosta de mulher alegre, de mulher feliz, mulher que sabe dar a volta nos problemas, que tem atitude. Claro, e sem perder a doçura. Homens lá no Brasil, não sei aqui, homens gostam de mulheres doces. Queridas. Sim. Lembra do que eu disse ontem à noite? Eles pensam que manda, deixa. E a gente finge que obedece. Sim, amor. Pois não. Claro. Tudo bem. Vai lá no quarto, ajoelha e diz: Jesus, não está tudo bem, não? Não está tudo bem, não. Ajuda. Sabedoria. Mas às vezes o marido fala, a mulher fala, o marido fala, a mulher fala e vira uma confusão. Vou dizer outra coisa para vocês. Aliás, eu estou só dizendo coisas, né? Quando Deus faz Adão, Ele faz de que material? Do pó da terra, fez do barro. E quando Deus mandou Adão trabalhar aonde? Com o quê? Com a terra. Fez a ligação, feito da terra, lidar com a terra, cuidar da terra porque foi feito dela. É a lógica do Senhor. Cuida do jardim, cuida da terra, cuida de manter, cuida de prover, cuida de abençoar, cuida de amar a mulher que eu vou te dar. Aí Ele faz a mulher. Tirou a mulher de onde? Da costela. E a mulher Ele disse para cuidar de quem? De Adão. Pode você não querer, pode as feministas levantarem um machado e dizer: retire o que você falou. Desculpa, não dá. O Senhor fez a mulher para ser ajudadora do seu marido, para ser inferior? Jamais. Ajudadora no sentido judaico, na experiência do judaísmo, ajudador nunca é menos. Ajudador sempre sabe tanto quanto ou mais, nunca menos. Porque senão não poderia ser ajudador. Ajudador precisa saber tanto quanto ou mais. Quer que eu te prove? A palavra diz que o Senhor era o ajudador de Israel. Portanto, o Senhor não poderia ser menos que Israel, entende? O Senhor é o ajudador da igreja. O Senhor é o ajudador do seu povo. Então, ajudador, na palavra, a mulher ajudadora, ela não é menos, ela é semelhante, ela pode... Não mais. Ela está ali, páreo com seu marido, nem cabeça e nem pisada aos pés, mas páreo com seu marido para ajudar, para apoiar, para levantar. Veio o mundo e disse: vocês mulheres, deem um grito de liberdade e não precisa mais honrar o marido. E está aí a sociedade, como está. Mas o que a palavra diz é que o Senhor deu ao homem o trabalho. Darleide, meu marido trabalha tanto, que dó. Não precisa ter dó de marido que trabalha muito não, viu? A eles foi dado força, músculo, cabeça para trabalhar. Desculpa, foi Deus que fez. E a nós mulheres, o Senhor deu a missão de cuidar dessas criaturas. Mas eu não quero, eu acho pouco, eu quero ser doutora, mega doutora. Você pode ser.
Tá tudo bem. A palavra de Deus fala de juízas, a palavra de Deus fala de mulheres que eram guerreiras, de mulheres fortes. E o Senhor não está chamando mulher para ser fraquinha, dominada, pobrezinha, coitadinha que nasceu mulher. Não, o Senhor nos chamou para sermos mulheres fortes, mas nunca desprezando a força que o homem tem. E aos homens, o Senhor pede, assuma o seu lugar de sacerdócio. Como eu dizia ontem a vocês, nós estamos vendo uma geração de homem mamão. Tudo molinho. Tudo assim. Ai, mamãe. Que mamãe? E essa barba na cara? Ai, que papai, mamãe. Mamãe paga conta, papai paga conta. Vai trabalhar, criatura. Vai casar, vai fazer sua família. Se não quer casar, porque ninguém está obrigado a casar. Paulo disse que, inclusive, era melhor não casar por ter problema. Que isso, Paulo? A gente nem tem problema casado. Absurdo. Mas é uma geração muito mais no plano de Deus. Homens fortes, homens cuidadores, homens que abraçam a sua família, homens que mantêm a sua família com honra, com amor. Porque vou dizer uma coisa para vocês. Adão amou muito aquela mulher, não amou? Amou, chegou a amá-la mais do que o próprio Deus. Isso não precisa, jamais, jamais. Mas era um homem forte. E a sua mulher precisa ser uma mulher forte. Aquela mulher fraquejou. Aqui eu também faço uma observação, com muito carinho, faço uma observação a nós mulheres. Meninas, tenham muito cuidado com todos os atributos que Deus deu a nós. Não é por nada não, mas nós somos muito poderosas. Desculpa, e vou dizer por quê. O Senhor nos deu muitos atributos. Para enganar Eva, só foi possível e Satanás enganar Eva, porque ele transformou-se numa serpente encantada, falou horas com ela, muito de conversinha, porque a mulher sempre gostou de conversa. Aí ele se transforma, Satanás se transforma numa serpente linda. Ela voava, ela brilhava, estava lá Eva, encantada com ela, e a conversa se desenrolou. Mas só assim para uma mulher ser enganada. Mas o que foi necessário para Adão ser enganado? Só ela dizer, come amor, só isso. Eu tenho dó dos meninos, eles são mais fáceis de serem enganados. Basta uma mulherzinha, que eles já ficam... Portanto, meninas, com isso eu estou querendo dizer o quê? Cuidem-se. Cuidem-se com o espírito de sensualidade que Deus deu a nós para o devido tempo, para o devido lugar. Homens não resistem a um decote. Pode ser um homem consagrado, ele fica 23 horas e 59 minutos em oração e jejum. Quando ele abre o olhinho, que ele vê um decote, ele diz, Jesus... Pai do céu, me leva. Quando o homem olha para uma mulher com seu corpo muito desenhado, com suas formas, suas marcas aparentes, ele olha para ela, ele pode ser consagrado, e eu creio que ele fez como Jó, trato com seus olhos para não pecar, olhando para uma mulher que não era sua. Foi isso que Jó fez? Ele disse, Senhor, eu consagro os meus olhos para eu nunca olhar para o corpo de uma mulher que não é a minha. Jó, o homem mais íntegro da terra, passou pela santificação, pela consagração de Jó, um trato com os olhos, entre os olhos e o Senhor. Às vezes eu vejo os irmãos olhando para as irmãs, e eu digo, Jesus, salva aquela alma. E nós precisamos ter consciência disso, meninas. Nós somos poderosas no corpo, nós temos expressões que podem ser muito sedutoras, e nós estamos vivendo num mundo de muito perigo, de muito encantamento, de muita sensualidade à flor da pele. Nossas criancinhas, desde pequenininhas, elas já estão expostas à imoralidade desse mundo. Nós não precisamos e não podemos nos vender para isso. Então cuidem do corpo de vocês, cuidem da roupa. Não é para ser uma velhota, toda largada, porque feiura não é sinal de santidade para ninguém. Ah, irmã, tá vendo como eu sou crente? Por quê? Porque eu sou feia. Não, isso não existe. Nunca vi alguém dizendo que veio para a igreja porque conheceu uma irmã toda peluda, toda esquisita, toda desgrenhada. Aí eu olhei para ela e pensei, ela é de Deus. Não, isso não existe.
povo de Deus é bonito, o povo de Deus é cheiroso, o povo de Deus é alegre, o povo de Deus se veste bem, o povo de Deus precisa ter muita roupa, mas a roupa que tem é aconselhado no espírito de profecia, que seja roupa de qualidade, não precisa ser de marca cara, mas de qualidade, ter roupa apropriada para a igreja. Roupa de vir para a igreja não é roupa de ir para o shopping, para a festa, para a praia, é roupa de adorar o Senhor. Ora, não sei aqui, mas lá no Brasil, você não pode entrar no tribunal de sandália rasteira e de bermuda e boné na cabeça. Não pode, porque é uma corte. Os juízes, os advogados, os promotores, e precisa entrar ali, pode ser pobre como for. Trate de arranjar um sapato para entrar na presença dos juízes deste mundo. Mas às vezes nós queremos ir à presença de Deus de qualquer jeito, e o Senhor está pedindo cuidado. E a nós mulheres, cuidemos desses pobres homens. Pobres homens que eu digo, às vezes muito fáceis de serem levados por conta do poder que há no corpo de uma mulher. E eu repito para vocês, há poder. Então puxa a sainha, puxa, cobre um pouquinho, cobre, fecha aqui, fecha. Cuidado na perninha, cruzou a perna, mostrou a coxa, devolve essa saia, dá para a Adra que isso não é teu. Não é. Pôs a blusinha, levantou a mão, mostrou a barriga, devolve, isso é da Adra, essa é blusa de uma criança de 5 anos. Você vestiu por acaso, isso não te pertence. E por aí vai, mas eu não estou dizendo para vocês que eu sou uma mulher quadrada, não, eu só estou dizendo, amplie, quando a gente pensa que é muito moderno e que tem uma leitura da vida, às vezes nós estamos sendo enganados pelo próprio eu, mas vendidos pela moda desse mundo. Nós podemos ser bonitos, andarmos inclusive na moda, quando essa moda não ofende o coração de Deus. E se tem uma coisa que ofende o coração de Deus, é o espírito de imoralidade, de sensualidade, fora do lugar. De imoralidade sempre e de sensualidade fora do seu lugar. Porque entre um homem e uma mulher, entre as 4 paredes do seu quarto, ali é o lugar de eles serem um sensual para o outro. Fora dali, cada um cuidando do seu marido. E da sua esposa, e do seu filho, e da sua filha. Mas aí alguém vai dizer, outra coisa que eu preciso lembrar. Quando Jesus disse que se um homem olha para uma mulher com um olhar impuro, Jesus disse que ele fez o quê? Adulterou. Se eu facilito o olhar adúltero de um homem, eu tenho parte no pecado dele ou não tenho? Estou exagerando ou a palavra é clara? A palavra é clara. Então conversem, pais, sobre essas coisas com os filhos. Conversem. Tragam a palavra. Conversem. Eduquem-se. Pensem. Eu quero abrir a palavra agora para finalizarmos com a última reflexão, já que são 5 da tarde. Irmã, já se foi 1 hora, tá? Faltam 2, brincadeira. Vamos abrir a palavra no livro de 2 Reis, capítulo 22. 2 Reis, capítulo 22. Aqui nós vamos ler a história que é bem conhecida, de Josias, um menino que assumiu o templo quando ele tinha 8 anos de idade. E quando Josias cresce, era um jovem, ele manda reconstruir e reformar o templo de Jerusalém. E eu quero ler com você a partir do verso 8. Então o sumo sacerdote Ilquias disse ao secretário Safã: encontrei o livro da lei no templo do Senhor. Igreja, olha o que nós lemos. Então, o sumo sacerdote chamado Ilquias disse ao secretário do rei, que se chamava Safã, que estava no templo, ele disse: eu encontrei o livro da lei no templo do Senhor. Ele entregou ao Safã, o secretário do rei, e aquele leu o livro da lei, a palavra de Deus. O secretário voltou para o rei e lhe disse:
os teus servos entregaram a prata que havia no templo. Enfim, ele deu conta do que estava sendo feito lá na casa, que estava tudo certo com os trabalhadores e com o dinheiro. E no verso 10, o secretário Safã acrescentou ao rei: o sacerdote Ilquias entregou-me um livro, e agora o secretário do rei leu para ele o que estava escrito naquele livro. Assim que o rei ouviu as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes e deu estas ordens ao sacerdote e aos demais, que eles fossem consultar, verso 13, vão consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá, acerca do que está escrito no livro da lei. Eu ainda volto a esse capítulo, tá? Vamos só recapitular. Josias manda reformar o templo. Aí, quando a reforma estava sendo feita, o rei Josias manda o seu secretário ir até lá para saber se a obra estava sendo conduzida de maneira correta. Chegando lá, o sumo sacerdote entrega o livro da lei para o secretário do rei e diz: nós encontramos este livro perdido aqui no templo. O que tem de estranho nisso? Quem me diz? O que tem de estranho aí nesse achado? O que é estranho? Que o livro da lei estivesse perdido dentro do templo. Qual é o lugar onde a Bíblia jamais, no caso não era a Bíblia como nós a temos hoje, mas talvez alguns dos livros escritos por Moisés, Pentateuco, talvez, os livros da lei, talvez todos ou não, mas a palavra de Deus não pode se perder dentro da casa de Deus, estava perdida. Não é estranho isso? Israel estava apostatado. Israel adorava deuses estranhos, adorava, fazia o que queria, fazia subir incensos, e o povo estava apostatado, afastado do Deus de Israel. E dentro do templo, a palavra estava perdida. Igreja de Deus, nós precisamos resgatar a palavra de Deus para os nossos filhos. Às vezes, na nossa casa, nós assistimos mais televisão, ou vemos mais computador, ou trabalhamos mais do que nós temos dado atenção à palavra do Senhor. Muitas das famílias do Senhor não fazem culto. Se fazem culto é uma oração rapidinha e uma conversinha rápida e vão embora. E não tem mais de Deus naquela casa. Muitos de nós na igreja, e eu sei que na Europa, não sei exatamente Portugal, não perguntei a ninguém aqui, mas eu sei que na Europa o espírito de profecia também não é valorizado. As pessoas muitas vezes desprezam. Orientações de saúde, orientação aos jovens, orientação a respeito de namoro, de casamento, orientação a respeito do que comer e do que não comer, de quando comer. Aqueles escritos que foram elaborados pelo Espírito de Deus e dados à sua igreja, por meio de uma mulher fraquinha, de uma igrejinha que começou com uma meia dúzia de jovens, eram todos jovens, não desprezem jamais a mocidade, eram todos jovens, e o Espírito de Deus os reuniu, alguns mais velhos foram chegando, e aquela igreja pequenininha, aquele grupinho estudando, orando, estudando a palavra, orando. Quando entravam em algum assunto que eles não entendiam muito bem, eles passavam a noite toda em oração. Até que eles recebiam a iluminação de Deus e começou a escrever cartas para a igreja de Deus, livros para a igreja de Deus. E agora eu desprezo o que o Senhor deu para a sua igreja. E às vezes eu fico consumindo o que outros dizem e eu desprezo o espírito profético. Aquela senhorinha disse em 1860, um pouco antes, ela escreve pela revelação do Espírito de Deus, porque ela não tinha conhecimento em si mesma, ela nunca frequentou uma universidade, mas ela frequentou o altar do Senhor e foi escolhida para dizer as coisas que disse, e ela não tem mérito nenhum, mas é o mérito do Senhor, que sempre escolheu os pequenos deste mundo para trazer revelação das grandes coisas. Foi ou não foi? Escolheu Pedro, como nós estamos falando. Escolheu João. Escolheu um grupo de homens que não eram os mais esplêndidos.
Mas é que extraordinário que Jesus crê mais em nós do que nós cremos em Deus, não é? Ele crê que nós conseguimos, ele crê, ele aposta em você, ele crê. Aí aquela mulher, por exemplo, entre outras coisas, ela disse: deveis comer 3 vezes ao dia, ou se não, 2. Veio há alguns anos, agora há pouco, uns 3, 5 anos, veio a ciência moderna e disse: deveis comer 6 vezes ao dia, para facilitar, para que você não ganhe peso, para que você fique bem, você vai comer 6 vezes ao dia. Fracionar a sua refeição para comer 6 vezes em 12 horas. Portanto, a cada 3 horas. Não, né? 2 horas. A boa de matemática. A cada 2 horas. E isso foi ensinado e pareceu uma grande descoberta, mas lá atrás a Igreja de Deus já estava sendo orientada a comer 3 vezes ou 2. Melhor 2. Sabe o que isso começou a provocar? Muito câncer de esôfago, porque o esôfago e o intestino, estômago, intestino não paravam de trabalhar. Quando em 2 horas o que havia sido comido estava por digerir, comia outra vez, e o músculo não parava de trabalhar, e o esôfago a cada 2 horas trabalhando, e o intestino trabalhando, câncer, transtornos alimentares, adoecimento. E agora, do ano passado para cá, a ciência volta a dizer, por meio de algumas pesquisas feitas recentemente, que o melhor são 3 refeições ao dia, e por vezes 2. E nós desprezamos. A palavra está perdida dentro da igreja. A palavra perdida dentro da igreja resulta em apostasia. A Igreja de Deus precisa estudar mais. Às vezes lá no Brasil, nós muitas vezes oferecemos aos jovens muita programação. Tem muita música, muito cantor, muito conjunto, muito pregador. E às vezes o pregador é levado a fazer muita graça. E eles precisam ser simpáticos para atrair os jovens. E sabe o que nós temos descoberto? Que o jovem não quer brincadeira. O jovem quer sim uma vida leve, um espírito leve. Mas jovem quer conteúdo. Jovem quer palavra. Jovem quer ser ensinado na palavra, jovem quer entender as coisas. Nossos filhos precisam ser ensinados na palavra, e a palavra por si só se explica. E quando essa palavra chegou ao coração de Josias, Josias fez uma coisa: ele rasgou as suas vestes e se humilhou. A igreja de Deus precisa se humilhar mais vezes na presença do Eterno. Nossos filhos em casa, nossa família em casa, precisa ficar mais tempo com o Senhor, com o coração quebrantado, precisa mais vezes ficar na palavra do Senhor, reunidos no altar do Senhor lá em casa. Nós precisamos mais do Senhor lá em casa. Ele rasgou as suas vestes e disse para os seus funcionários, para os sacerdotes: agora vocês precisam ir à profetisa Uda, e eu preciso saber o que o Senhor fará conosco. Mas eu vou me adiantar com você no capítulo 23. Depois disso, o rei convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém. E em seguida, o rei subiu ao templo do Senhor, acompanhado por todos os homens de Judá, todo o povo de Jerusalém, os sacerdotes e os profetas, todo o povo, dos mais simples ao mais importante. Para todos, o rei leu em alta voz todas as palavras do livro da aliança, que havia sido encontrado no templo do Senhor. O rei colocou-se junto à coluna real e na presença do Senhor ele fez uma aliança, comprometendo-se a seguir o Senhor, a obedecer de todo o coração, de toda a alma, aos seus mandamentos, aos seus preceitos, aos seus decretos, confirmando assim as palavras da aliança escritas naquele livro. Então todo o povo se comprometeu com a aliança. Para aí, e nós já voltamos para o verso seguinte. O que o rei fez? O rei primeiro quebrantou-se, e aí eu chamo os pais dessa igreja, as autoridades dessa igreja, a se quebrantarem diante do Senhor. Humildemente, ele se quebrantou. Depois, quando ele se levanta do seu quebrantamento, ele chama
todos sobre quem ele tem autoridade. Sobre quem você tem autoridade, pai e mãe? Nós temos autoridade sobre quem? Nós temos influência sobre quem? Aí ele chamou a todos e leu a palavra. É a palavra. Não tem outra coisa na vida, é a palavra de Deus genuína, que ensina, que aponta o caminho. Ela é lâmpada para os nossos pés. Você tem alguma dúvida sobre qualquer coisa na vida? Vem a palavra, vem aqui. Quando nós abrimos esse livro, nós estamos entrando em audiência com o Rei do Universo. Quando esse livro se abre, não é um livro qualquer que se abre. Quando ele se abre, abre-se a boca de Deus. Você tem noção disso? Isso aqui é a boca de Deus aberta, falando para nós. Reverência diante da palavra e deixa Deus falar. Aquele homem chama todos os que estão à sua volta e com autoridade, ele não berra o que ele acha que... Ele lê a palavra em voz alta. E às vezes eu fico pensando, e talvez alguém daí fique pensando, por que precisa falar tão forte? A palavra diz de ler esta palavra em voz alta, falar com firmeza, falar com a verdade que ela é. E quando ele leu o livro da lei, todo aquele povo levantou a mão, veio aqui à frente, atendeu o apelo e diz: nós passaremos a obedecer o Senhor. Sabe quando o pregador diz: vem, 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 a quem aceita Jesus, vem à frente. E aí fica cheio de gente aqui na frente e eles aceitam a Jesus. Foi isso que o povo fez. Todos aceitaram a voltar-se para o Senhor, obedecer ao Senhor, guardar os seus estatutos, os seus mandamentos, e todos eles aceitaram agora seguir o caminho de volta para o Senhor. Mas lê comigo o verso 4. O rei deu ordens ao sumo sacerdote Ilquias, aos sacerdotes auxiliares e aos guardas das portas que retirassem do templo do Senhor todos os utensílios feitos para Baal e para todos os exércitos celestes. Oi? O rei deu ordem ao sumo sacerdote, aos sacerdotes auxiliares, aos guardas das portas, que retirassem do templo do Senhor todos os utensílios feitos para Baal? E tem mais o que ele mandou fazer. Mandou derrubar os postes ídolos, queimar, destruir todos os objetos de idolatria que estavam ao redor do templo. Mas eu só quero terminar esse nosso momento fazendo a seguinte reflexão. Para isso eu faço a pergunta: o que é mesmo que estava dentro do templo do Senhor? Objetos de adoração a... Quem era Baal? Quem era Baal? Um deus pagão. Alguém pode me explicar o que objetos de Baal estavam fazendo dentro do templo do Senhor, o Deus de Israel? Como aquelas coisas vieram parar dentro da casa do Senhor? Isso é espantoso. Que Baal tenha ganho um lugar dentro do templo de Deus, que fora erguido segundo a ordem do Senhor, para que houvesse adoração contínua ao Senhor. Agora, aquele lugar não era mais lugar de adoração ao Senhor, mesmo que houvesse ali um livro perdido, um sacerdote cuidando, o rei que mandou reformar as paredes, mas o povo apostatado. E dentro do templo do Senhor havia vasos de maldição oferecidos a Baal. Isso é espantoso. Aí eu pergunto à igreja de Deus: será que entre nós, em nossa casa, como família, lá na sua casa ou na minha casa, será que lá nós temos guardado algum objeto de adoração a Baal? E será que aqui dentro do nosso coração tem algum utensílio oferecido a Baal aqui em minha alma?
Porque às vezes eu penso que pode ser que nós estejamos nos enganando, crendo que o fato de nós estarmos na casa de Deus e virmos à casa de Deus e fazermos a escola sabatina, a lição da escola sabatina e de fazermos a leitura diária, uma coisa aqui, outra acolá, e às vezes nós vamos deixando que o nosso trabalho atropele isso, daqui a pouco já não lê a palavra, daqui a pouco já não faz a lição, daqui a pouco já não está conectado com Deus e daqui a pouco nós estamos deixando que vasos de maldição, vasos de Baal, assuma lugar no coração da gente. Marido, será que entre você e a sua mulher tem algum vasinho de Baal, algum utensílio de Baal? Pais, será que entre vocês e os seus filhos tem algum vasinho de Baal, algum utensílio que não é da parte do nosso Deus que está se colocando entre vocês? Será que no altar da casa de vocês existe de verdade altar do Deus de Israel? Ou esse altar do Deus de Israel anda sendo dividido com os utensílios de Baal? Será que nós gastamos mais tempo com Baal ou nós temos gasto muito tempo da nossa vida com o Senhor, com a sua palavra? Que Baal tem feito em nosso meio? Você imagina que aquela mulher que eu falei que perdoou o seu marido e ofereceu amor para o seu marido, e se ele quisesse ter a mala dele nas mãos e ido embora outra vez, ela o teria deixado? Porque ela não era do tipo de mulher de ficar pedindo esmolas de amor. Ai, eu preciso da sua migalha de amor, alguém me ama, alguém me salva. Não, ela estava cheia do Espírito de Deus. E se ela tivesse algum utensílio de Baal no coração dela? Será que em nossas relações aqui tem algum espírito de Baal, algum utensílio de Baal? E outra vez eu vou dizer a vocês, cada um de nós precisa ser despertado pelo Espírito Santo para encontrar qual é o seu utensílio de Baal que tem levado você a apostatar-se da presença do Senhor. Sabe, depois daquele episódio em que eu vou recapitular um pouquinho, porque tem pessoas que não estavam aqui ontem, e inclusive as visitas. É que quando eu passei aquela semana na casa da minha mãe, sem que ela me deixasse comer, por eu ter aceitado inteiramente o Evangelho, quando ela disse, não tem comida para você aqui nessa casa. Por eu ter dito para ela naquela tarde de sábado, como essa tarde aqui, eu disse para minha mãe, mamãe, eu serei batizada na igreja adventista hoje. Ela disse, você não vai, volte aqui. E eu fugi, corri e fui batizada na igreja adventista há 26 anos. E então, quando eu voltei para casa, minha mãe me bateu muito e depois ela disse, aqui não tem comida para você, coma a Bíblia. E como eu disse aos que estavam aqui ontem à noite, a palavra de Deus tem sido meu sustento todos os dias da minha vida. Porque a palavra do Senhor me ensinou naqueles dias em que a minha mãe disse, você não vai comer. E ela não me deixou comer dentro da casa dela, sendo que era uma mulher que foi uma tremenda mãe, mas naquele momento ela estava cega de ódio. Ela disse, você não vai comer. E como eu dizia ontem, não era o Espírito de Deus que estava dominando a mente da minha mãe. Passei aquela semana com muita dificuldade, saí de casa, fui para a casa do pastor. Chegou o dia do meu casamento, eu fiquei noiva e casei alguns meses depois. Vocês acham que meu pai foi no meu casamento? Meu pai não foi no meu casamento. Vocês acham que a minha mãe foi no meu casamento? Não, a minha mãe não foi no meu casamento. Os meus irmãos mais velhos foram no meu casamento? Meus irmãos mais velhos não foram no meu casamento. A minha irmã mais nova, aquela que me levava pão ou fruta no fundo do quintal, por vezes, quando conseguia esconder, ela fugiu de casa e foi para o meu casamento, com 9 anos de idade, e ninguém mais. Eu entrei pela igreja num lugar muito bonito, foi o meu casamento, num lugar muito bonito, muito simples, mas de um jeito muito bonito, num ambiente fino, chique. Eu entrei linda, vestida de noiva. Vesti-me na casa de uma irmã que eu acabara de conhecer na igreja. Pus o meu vestido de noiva e a minha mãe não estava ali para me ajudar, nem para me ver vestida de noiva. Ninguém da minha casa me viu vestida de noiva.
Eu entrei por aquela igreja, meu marido entrou também, nos encontramos lá à frente e naquele dia nós fomos casados. E alguém pode dizer, coitadinha. Eu não sou coitadinha. Eu não estava ali infelizinha. Foram eles que perderam aquele momento, mas eu estava feliz, o Senhor estava me dando uma grande família chamada Igreja de Deus. E essa família nunca me abandonou, e onde quer que eu chegue, em qualquer lugar desse mundo, eu me sinto em casa, é a família de Deus. Com suas dificuldades, com suas limitações, porque somos humanos, porque temos ainda muitas imperfeições, mas o Espírito de Deus paira sobre este povo, louvado seja o nome do Senhor. E ainda temos muito que progredir, ainda temos que quebrar muitos vasos de Baal que está em nosso meio, a começar pelos vasos de Baal que nós temos dentro de nós. Nossas queixas, nossos sentimentos, nossos maus pensamentos, nossas intrigas, nossas invejinhas, nossas coisinhas, mas o Espírito de Deus há de insistir. E nós um dia ainda seremos completamente livres do nosso próprio eu e cheias do Senhor Jesus. E como disse Paulo disse, no momento ele disse, o que eu quero não faço, o que eu não faço é o que não quero, é isso que quero? É. Mas ao final, Paulo diz, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vivia nele. Então esse processo de Paulo me ensina, se hoje eu faço coisas que eu não gostaria, aquilo que eu gostaria eu não consigo fazer, eu continuo pela fé, sendo ensinada pelo Espírito Santo, sendo movida pelo Senhor, guiada em seu caminho, sempre pela palavra de Deus. E um dia nós diremos, já não vivemos nós, mas Cristo vive em nós. E aí, ninguém foi lá no meu casamento. Aí depois eu fiquei grávida da minha primeira filha. E a minha mãe, longe de mim, apartada de mim. Triste comigo e não queria me ver. Um dia eu tomei flores, no Dia das Mães, e eu, com a barriga grande, e um ramalhete de flores na mão, fui à casa da minha mãe, a porta estava aberta, ela sentada no sofá por volta do meio-dia, 1h, quando eu saí da igreja, eu entrei na casa da minha mãe e eu disse, a bênção, mamãe. Você me respondeu? Ela também não. E ela baixou a cabeça, sentada naquele sofá, e não me disse palavra alguma. Deixei as flores ali e saí. Meu marido me esperava lá fora e disse, e aí, o que foi que a sua mãe lhe disse? Eu disse, nada. E ele preocupado comigo, porque eu estava grávida e poderia, mais sensível, vir a viver aquele momento com mais sofrimento. E eu disse, está tudo bem. Eu deixei flores para ela. Eu deixei flores para minha mãe. Não recebi de volta o carinho dela, mas eu deixei flores para minha mãe. Eu era uma menina muito jovem, 18 anos, 19, não, já tinha casado, 19 anos. Talvez eu não tivesse muita consciência do que eu estava fazendo e por que eu estava fazendo. Talvez eu não soubesse de muita coisa, mas eu sei que naquele momento o Espírito de Deus estava trabalhando em mim para que eu oferecesse à minha mãe o que ela não estava me dando. Para que eu entregasse à minha mãe flor quando ela não tinha nem mesmo palavra para me abençoar. Eu levei flores para minha mãe e saí dali satisfeita porque eu deixei flores para minha mãe. E eu estava naquele momento quebrando utensílios de Baal no meu coração. Eu estava pelo Espírito de Deus e toda a glória para Ele, só para o nome dEle. Nada em mim, nada nem ninguém está falando a voz, senão o Espírito de Deus dizendo, quebrando o espírito das trevas. Eu fui à minha mãe humildemente e dei flores para ela. Ela não me falou, ela não me abençoou, ela não me disse palavra alguma, mas eu deixei flores. Eu estou dizendo à igreja de Deus, deixe flores. Quebrem os utensílios de Baal e deixem flores para a vida. Entregue flores a quem lhe ofendeu. Marido, entregue flor à sua esposa. Esposa, entregue flor ao seu marido. Você entende? Entreguem rosas, onde deveriam haver só espinhos. E espinhos doem quando furam e perfuram a nossa pele, a nossa carne. É claro que eu queria chegar na casa da minha mãe e receber um abraço dela. Mas ela me fez silêncio. Disse palavra, mas eu deixei flores. Com isso,
qualquer utensílio de Baal que estivesse no meu coração, como mágoa, ressentimento. A minha mãe havia me batido muito, como eu dizia ontem, ela me pegava pelos meus cabelos e me batia contra a parede ou no chão. E eu só resistia, meu couro cabeludo, meu pescoço ficou dolorido por dias. Por que a minha mãe estava assim comigo? Mas a palavra de Deus, Espírito Santo, meu pai não estava em casa, eles eram separados, meus irmãos mais velhos também já casados, em casa somente eu e a minha irmã mais nova. E a minha mãe, 3 em casa. E tudo que eu vivi foi ali dentro naqueles dias, intensamente. Mas eu voltei ali para dar flores à minha mãe. Aí a minha filha nasceu. Pensei, agora eu vou na casa da minha mãe levar, em vez de flores, vou levar a minha filha para ela conhecer. E eu ainda, uma semana, ela recém-nascida, eu fui na casa da minha mãe, bati a porta, junto com meu marido, e eu disse, mamãe, a sua filha. E ela ficou quieta. Eu me aproximei outra vez, porque dessa vez eu não ia sair como saí da outra vez. Eu disse, mamãe, a sua neta. E eu encostei próximo dela, e ela tomou a minha filha nos braços. Ela disse, entre. Eu entrei, e nunca mais saí sem dizer, mamãe, eu amo você. E a nossa relação foi completamente restaurada. Qualquer vaso, qualquer utensílio de Baal foi destruído. Qualquer um deles. Portanto, amados de Deus, em nome do Senhor Jesus, não deixem que coisas atrozes ou pequenas, importantes, o que quer que seja para esta vida, assuma o lugar de importância maior do que o grande amor de Jesus por você. Hoje é dia de nos decidirmos a quebrar vasos de maldição. Você sabe quais são as coisas que têm afastado você do plano do Senhor? Hoje é dia. E eu peço aos maridos que, em nome de Jesus, em seu momento, no seu lugar particular entre vocês, abrace a sua mulher, peça a ela perdão pelas vezes que você a magoou, ainda que você nem lembre se a magoou, mas faça como Jó, que oferecia sacrifícios pelos filhos. Vai que eles houvessem pecado, ele oferecia sacrifícios. Ofereça o seu sacrifício ao Senhor e aproxime-se da sua mulher e diga, mulher, se existe algum utensílio de Baal entre nós, humildemente eu te peço, perdoa-me. Esposa, a mesma coisa ao seu marido. Pede ao seu marido, se com palavras, se com atitudes, o que quer que seja, se existe algum vasinho de Baal entre vocês, algum utensílio maldito entre vocês, uma carranca, um jeito feio, um comportamento inadequado, uma falta de atenção, de respeito, vai ao seu marido, em nome de Jesus, e diz, marido, me perdoa, para que não haja utensílio de Baal nenhum entre nós. Sabe que nesse período fora celebrado a grande festa da Páscoa. É preciso haver celebração em nosso meio, a partir do perdão, a partir da compaixão, da misericórdia. Pais, reúnam seus filhos, ouçam o coração dos filhos de vocês, abençoem a vida dos filhos de vocês, olhem nos olhos deles e digam quantos ama, e também peçam a eles perdão pelas faltas que os pais cometem, muitas vezes querendo acertar. Mas atraiam os filhos de vocês para o coração de vocês, antes que Baal atraia nossos filhos para levantarem postes ídolos lá fora, para levantarem postes ídolos onde eles irão adorar outros deuses. Vamos atrair nossos filhos para o coração do Pai, a começar pelo nosso coração quebrantado. Em nome do Senhor Jesus. E eis que ali estamos, eu e a minha família, servindo ao Senhor. E a minha mãe, nem ninguém da minha família pode negar que eu e a minha família servimos ao Senhor. Queridos, que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre vocês, sobre nós todos, e nos dê a paz. E nos dê a paz. Vem, Espírito Santo, vem, transforma meu ser, dá-me tua paz e a luz do teu bem, é o que eu te peço
Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Vamos orar? Marido, abrace sua esposa. Esposa, abraça o seu marido. Amigos que estão próximos, unam-se no mesmo espírito. Pais, se os seus filhos estão próximos, abracem os seus filhos. Irmãos, amigos, estejamos no espírito de unidade e amor. Amor que é derramado do Espírito de Deus em nosso coração. Como está escrito na carta de Paulo aos Romanos, que o Espírito Santo derrama amor em nosso coração. Que unidos neste amor estejamos juntos agora, em nome de Jesus. Meu Deus e nosso Deus, nosso Pai. Manifesta a Tua graça aqui em nosso meio. Que a Tua palavra, que é viva, penetre os ossos e medulas de cada um de nós e alcance o mais profundo do nosso coração. Não movidos por palavra humana, não por qualquer coisa que eu tenha dito, mas por aquilo que o Teu Santo Espírito pode fazer na vida de cada um de nós. Tenha compaixão, Senhor, a começar por mim, tenha compaixão. Tenha compaixão desses pobres miseráveis que somos nós, pecadores como somos, faltos como somos, mas o Senhor é Deus santo, 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 santo. E nós reconhecemos a Tua santidade, nós nos colocamos humildemente diante do Senhor, e pedimos a Tua compaixão, que nos visite e nos dê o Espírito Santo. Senhor, batiza a Tua igreja com o Espírito Santo. Batiza Teu povo com o Espírito Santo, meu Deus. Nós clamamos em nome de Jesus Cristo que o Senhor nos dê daquilo que é da Tua vontade nos entregar. O Senhor diz em Sua palavra que está pronto para dar o Espírito Santo como o Pai está pronto a dar pão ao Filho. Então nós estamos pedindo em nome de Jesus que o Senhor nos dê urgentemente do Espírito Santo. Para que sejamos mais bondosos, mais doces, mais amáveis, mais gentis. Para que sejamos mais amorosos uns com os outros, a começar pela nossa família. Que este homem seja ensinado pelo Espírito Santo a amar muito a sua mulher. O Senhor disse ao Teu amado apóstolo Paulo, que nos escrevesse dizendo que o marido deve amar a mulher como o Senhor amou a igreja para fazê-la melhor. Mas esse homem é limitado, Senhor. Ele tem importantes limitações. Por isso nós precisamos que Teu Santo Espírito venha e faça morada na alma deste homem e que o faça um homem transformado para a Tua honra e Tua glória e para o bem da sua casa, para a alegria da sua mulher, para a alegria dos seus filhos. Que o mesmo se dê na vida dos jovens ainda solteiros, que os homens solteiros desta igreja que estão aqui neste lugar ou nos acompanham em qualquer outro lugar e noutro momento, que o Senhor os visite com Teu Santo Espírito e os façam verdadeiramente homens para sua honra e sua glória. Independente do estado civil, que esses homens solteiros, jovens, sejam desde agora cheios da plenitude do Espírito Santo. As mulheres dessa igreja, casadas ou solteiras, viúvas, divorciadas, em que quer que seja o seu estado civil, não importa, mas que todas as mulheres, a começar pelos bebês de colo, sejam todos cheios do Espírito Santo. O Teu Espírito, meu Deus. Independente da idade, da nacionalidade, da raça, da cor, da classe social, nós estamos aqui como irmãos nessa tarde, unidos no Santo Espírito, unidos ao redor da palavra, diante do altar do Senhor, pedindo que o Senhor manifeste misericórdia por nós, perdoe nossos pecados e nos ajude a quebrar os nossos vasos de Baal, os utensílios que temos oferecidos ao Deus Baal, ao Deus deste mundo, Senhor, livra-nos dele, guarda-nos de todo o mal, dá-nos o desejo de santidade, dá-nos um coração de sabedoria, dá-nos mente sã para reconhecermos os Teus feitos,
Leva-nos de volta para casa agora. E onde quer que estejamos, vá à nossa frente e permaneça conosco. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus os abençoe.